O Apocalipse de João, páginas 16 a 21. A colheita eu vi, era uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem alguém que parecia um filho de homem. Tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e, nas mãos, uma foice afiada. Entretanto saiu do santuário um outro anjo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: mete tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem deu com a foice na terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que está no céu mais um anjo. Também ali tinha uma foice afiada. E saiu, de junto do altar, outro anjo ainda, aquele que tem poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada: mete a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo deu com a foice afiada na terra, e colheu os frutos da vinha da terra, despejando-os no grande lagar do furor de Deus. E o lagar foi pisado, fora da cidade, e dele saiu sangue, que subiu até a altura do freio dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Anúncio das pragas do fim. Depois, vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, com as 7 últimas pragas, com as quais o furor de Deus ia se consumar. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo. Todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a fera, com a sua estátua e com o número do seu nome, estavam de pé sobre o mar de vidro, tendo nas mãos harpas de Deus. Entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, e cantavam: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Depois disto, vi abrir-se o santuário, a tenda do testemunho, que está no céu. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e brilhante, cingidos à altura do peito com faixas de ouro. Um dos 4 seres vivos entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias do furor de Deus, que vive para todo sempre. E o santuário encheu-se de fumaça, por causa da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não estivessem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. O despejo das 7 taças. Depois, ouvi uma voz forte que saía do santuário, dizendo aos 7 anjos: ide, despejai sobre a terra as 7 taças do furor de Deus. Saiu o primeiro anjo e despejou a sua taça na terra, e causou úlceras malignas e repugnantes nas pessoas que traziam a marca da fera e adoravam a sua estátua. O segundo anjo despejou a sua taça no mar, e o mar transformou-se em sangue, como de um morto, e todos os seres vivos do mar morreram. O terceiro anjo despejou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e a água transformou-se em sangue. Então, ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, Senhor, aquele que aí que era, o santo, por teres julgado deste modo. Pois essa gente derramou o sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue a beber. É o que eles merecem. Ouvi então o altar falar: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo despejou a sua taça no sol, e ao sol foi concedido queimar os seres humanos com seu fogo. Eles ficaram gravemente queimados e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas. Mas não se converteram para dar-lhe glória. O quinto anjo despejou a sua taça sobre o trono da fera, e o reino dela cobriu-se de trevas. As pessoas mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu, por causa de suas dores e úlceras, mas não se converteram de sua conduta. O sexto anjo despejou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou, de modo que ficou livre o caminho para a invasão dos reis do Oriente. Então vi da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta, saírem 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos, que realizam sinais. Eles se dirigem aos reis de toda a terra, para os reunir para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e para que não se enxergue a sua vergonha. Então os reis foram reunidos no lugar que, em hebraico,
Se chama Armagedon. O sétimo anjo despejou a sua taça no ar e uma voz forte saiu do templo, de junto do trono, e dizia: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Desde que o ser humano surgiu na terra nunca aconteceu terremoto assim tão violento. A grande cidade partiu-se em 13 e as cidades das nações desmoronaram-se. E Babilônia, a grande, foi lembrada diante de Deus, para que lhe fosse dada a taça com o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Do céu caiu granizo terrível, como pedras de 30 quilos, e as pessoas blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois o flagelo foi extremamente devastador. A prostituta Babilônia. Então, um dos 7 anjos das 7 taças convidou-me: Vem. Vou mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está sentada à beira de águas abundantes. Os reis da terra prostituíram-se com ela e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho da sua prostituição. E o anjo me levou em espírito ao deserto, e eu vi uma mulher montada numa fera de cor escarlate, cheia de nomes blasfemos. A fera tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, as imundícias da sua prostituição. Na fronte da mulher estava escrito um nome enigmático: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E reparei que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. A visão desta mulher deixou-me profundamente admirado. Disse-me então o anjo: Por que estás admirado? Eu vou te explicar o segredo da mulher e da fera com 7 cabeças e 10 chifres, que a carrega. A fera que viste existia, mas não existe mais. Ela está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. E aqueles habitantes da terra cujos nomes não foram, desde a criação do mundo, inscritos no livro da vida, eles vão se surpreender ao verem que a fera existia, não existe mais e tornará a existir. Aqui está a inteligência perspicaz. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está sentada. Mas são também 7 reis. 5 deles já caíram, o 6º está aí, o 7º ainda não veio. E quando vier, deve durar pouco tempo. A fera que existia e não existe mais é o próprio 8º rei, mas é também um dos 7 e está indo para a perdição. E os 10 chifres, que viste, são 10 reis que ainda não receberam reinado, mas receberão por uma hora o poder de reinar juntamente com a fera. Estes reis estão de comum acordo para dar sua força e poder à fera. Eles vão combater contra o Cordeiro, mas o Cordeiro, Senhor dos senhores e Rei dos reis, os vencerá, e também serão vencedores os que com ela são chamados, eleitos, fiéis. O anjo disse-me ainda: As águas que viste, onde está sentada a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. E os 10 chifres, que viste, como também a fera, vão odiar a prostituta e a deixarão desolada e nua, comerão as suas carnes e a queimarão com fogo. Pois Deus os incitou a executarem o plano dele, entregando de comum acordo à fera o poder real que eles têm, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que exerce a realeza sobre os reis da terra. Anúncio da queda de Babilônia. Depois de tudo isso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder, e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. Ela gritou com voz poderosa: Caiu! Caiu Babilônia, a grande! Tornou-se morada de demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Pois ela embriagou todas as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os comerciantes da terra se enriqueceram com seu luxo desenfreado. Ouvi outra voz do céu, que dizia: Saí dela, ó meu povo. Não sejais cúmplices dos seus pecados, nem atingidos por suas pragas. Seus pecados se amontoaram até o céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. Paga-lhe com a mesma moeda, restituí-lhe em dobro o que ela fez. Na taça que ela serviu, serviu o dobro para ela. O quanto ela se enchia de glória e de luxo, devolvei-lhe agora em dor e luto. Pois dizia para si mesma: Estou num trono como rainha, não sou viúva, nunca conhecerei luto. Por isso, num só dia, as pragas a surpreenderão, morte, luto e fome. Ela será devorada pelo fogo, pois o Senhor Deus, que a julgou, é forte. Os reis da terra, que se prostituíram com ela,
Aqueles que participavam do seu luxo, ao enxergarem a fumaça do incêndio vão chorar e bater no peito. Vão ficar longe dela, com medo dos seus tormentos, e dirão: ai, ai, ó grande cidade! Babilônia, cidade poderosa, uma hora bastou para o teu julgamento. Os comerciantes de toda a terra também hão de chorar e por causa dela ficarão de luto, porque ninguém mais vai comprar as suas mercadorias, carregamentos de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, madeiras perfumadas de todo tipo, objetos de marfim e de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela, temperos, perfumes, mirra e incenso, vinho e azeite, flor de farinha e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos, vidas humanas. Os frutos que almejavas afastaram-se de ti. A opulência e o esplendor terminaram para ti, e nunca mais alguém há de encontrá-los. Os comerciantes desses produtos, que se enriqueceram às custas dela, vão ficar longe, com medo dos seus tormentos e, chorando e vestindo luto, dirão: ai, ai, ó grande cidade, vestida com linho fino, púrpura e escarlate, enfeitada com ouro e pedras preciosas e pérolas, uma hora bastou para destruir toda essa riqueza. E todos os pilotos e navegantes, marinheiros e quantos trabalham no mar, ficaram longe e, ao ver a fumaça do incêndio, gritaram: que cidade é igual à grande cidade? E deitaram cinza na cabeça, choraram, ficaram de luto e gritavam: ai, ai, ó grande cidade! Com tua grandeza se enriqueceram todos os amadores. Bastou uma hora para ficares arruinada. E tu, ó céu, alegra-te por causa dela, e também vós, santos, apóstolos e profetas, pois Deus julgou a vossa causa contra ela. Nisto, um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande moia e atirou ao mar, dizendo: com a mesma força será tirada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o som de arpistas e músicos, de flantistas e tocadores de trombeta, em ti nunca mais se ouvirá, e nenhum artista de arte alguma em ti jamais se encontrará, e a cantilena do moinho em ti nunca mais se ouvirá, e a luz da lâmpada em ti nunca mais brilhará, e a voz do noivo e da noiva em ti nunca mais se ouvirá, porque os teus comerciantes eram os grandes da terra, e com tua magia enfeitiçaste todas as nações. E nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram imolados sobre a terra. O júbilo no céu. Depois disso, ouvi como que o forte vozerio de uma grande multidão que aclamava, no céu: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição, e vingou nela o sangue dos seus servos. E continuaram: aleluia! A fumaça dela ficará subindo por toda a eternidade. E os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram diante de Deus, que está sentado no trono, e disseram: amém! Aleluia! Então, uma voz saiu do trono, convidando: louvai o nosso Deus, todos os seus servos e todos os que o temeis, pequenos e grandes. Eu ouvi ainda como que a voz de uma grande multidão, como que o fragor de águas torrenciais e o estrondo de fortes trovões. A multidão aclamava: aleluia! O Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso passou a reinar. Fiquemos alegres e contentes, e demos glória a Deus, porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro. Sua esposa já se preparou. Foi-lhe dado vestir-se com linho brilhante e puro. O linho significa as obras justas dos santos, e o anjo me disse: escreve: felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Disse ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu prostrei-me diante dele para adorá-lo, mas ele me disse: não faças isso. Eu sou um servo como tu e como os teus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. A Deus é que deves adorar. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi então o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. Aquele que o montava chama-se Fiel e Verdadeiro, ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. Ele traz um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto embebido de sangue. Ele é chamado pelo nome de Palavra de Deus. Os exércitos do céu o acompanham, montados em cavalos brancos, com roupas de linho branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ela as governará com cetro de ferro.
Ela é quem pisa o lagar do vinho que é a furiosa cólera de Deus Todo-Poderoso. No manto e na sua coxa, traz escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi então um anjo, em pé, no sol. Gritou em alta voz a todos os pássaros que voam pela abóbada celeste: Vinde! Reuni-vos para o grande banquete de Deus, para comer carnes de reis e de capitães, carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi então a fera reunida com os reis da terra e seus exércitos, para combater contra o cavaleiro e seu exército. A fera, porém, foi aprisionada, junto com o falso profeta, que realizava milagres a seu serviço, seduzindo todos os que haviam recebido a marca da fera e adorado a sua estátua. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo com enxofre ardente. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. Leia a Bíblia todos os dias. Assista a estas videoleituras de cada livro. No presente vídeo apresentamos as páginas de 16 a 21 do livro do Apocalipse. Veja também as outras playlists. Cada uma traz o texto completo dos outros livros do Novo Testamento.